Bom, agora vamos passar para a segunda palestra com Constantino Seixas. Constantino está aí? Opa, como é que está, Moreno? Estou aqui. Beleza, tudo bom? Tudo bem? Bom, Constantino, muito tempo que a gente não se vê, né? Exatamente, infelizmente. Mas... A apresentação de você. Bom, Constantino Seixas é o Managing Director da Century, né? Ele é responsável pela área DMO, Manufatura e Operações Digitais, dentro da divisão de Indústria X para a América Latina. Ele atua como consultor em projetos estratégicos em diversos clientes de mineração e metais de todo o mundo. Ele é dedicado ao desenvolvimento de programas de transformação digital em diversos segmentos industriais, compreendendo química e recursos naturais, óleo e gás e produtos. Tem interesse pessoal nos tópicos indústria IoT, convergência IT/OT, centro integrado de operações, gerenciamento de ativo preventivo e aplicações de data analítica, preditivo para a produção. Tem 35 anos de experiência no mercado de automação industrial e gerenciamento da produção e trabalho como Trust Advisor em transformação digital. Constantino é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA em 78, aí então é da mesma escola de Marco Antônio Ribeiro, e mestre em ciência de computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou 2 livros e vários artigos em sua área de conhecimento. E eu diria que é um apaixonado pela tecnologia. Eu me lembro que a primeira vez que eu encontrei foi há décadas, né? Acho que foi em Chicago, quando o GPS ainda não estava sendo usado, ele já estava com o GPS utilizando. Né? Fiquei impressionado com o entusiasmo dele. Verdade. E a última vez que nos encontramos foi também na conferência da ARC, né, que é a Conferência de Tendências de Automação. Isso, foi mesmo. Em Orlando. Bom, muito bem. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Raíza, né, ao Marício Moreno pelo convite para estar aqui hoje com vocês. E eu vou estar compartilhando uma palestra, uma apresentação sobre jornada de transformação digital. Então, esse é um dos projetos que eu diria que são mais importantes, porque se você ainda não tem a jornada, você ainda não começou a transformação digital. Né? Se aquilo não está definido, não está no papel, você realmente não está ainda fazendo essa transformação. Bom, eu vou iniciar apresentando a Accenture, porque pode ter muita gente que não conhece a Accenture, e também porque a empresa sofre tantas transformações que a cada dia nós temos uma empresa nova. Né? Bom, então a Accenture trabalha aqui, nós estamos falando em 40 indústrias diferentes. Por quê? Porque não é só indústria, quando ele está falando, por exemplo, estou falando em CNR, né? Chemical and Natural Resources, que inclui químicos, mineração, cimento, tudo. A gente não está se referindo só a esse tipo de indústria. Né? Se eu penso na indústria de hotelaria, né? É uma indústria, né? Se eu penso na área financeira, nos bancos, nas seguradoras, né? Então, cada tipo de negócio desse é uma indústria em si, e nós temos equipes especializadas, pessoas que conhecem aquele processo, que já militaram, né? Foram funcionários de empresas que operam naquela área, e que então conseguem com propriedade fazer a consultoria, tanto para o dia a dia, mas também aquela consultoria de transformação e a consultoria estratégica. Nós temos hoje 624 mil pessoas, hoje o maior contingente está localizado na Índia, né, mas todas as geografias estão crescendo bastante, tanto o crescimento natural como também por aquisições. Bom, nós temos escritórios em 45 países, né? Nós atuamos em 120, mas nós temos escritórios em 45. Então, por exemplo, a partir do Brasil, eu posso fazer a cobertura do Peru, onde nós não temos um escritório atualmente. Né? Então, tanto o Chile como o Brasil atendem os clientes do Peru. Né? Nós temos escritório na Colômbia, temos na Argentina, né? Temos no Chile, e então, com isso, a gente consegue atender 120 países. Muito bem, nós temos 4 verticais da empresa. Nós temos uma área que é dedicada à estratégia e consultoria,
uma área de tecnologia. Então, aqui que nós fazemos o deployment da tecnologia, que muita gente imagina a Accenture apenas como uma empresa que faz a consultoria, mas que não executa. Tá? E a gente faz toda a execução, tanto da parte de cloud, como da parte de automação, como vocês vão ver, como trabalhos de infraestrutura, né, rede, 5G, quer dizer, tudo isso a gente faz a entrega final. E cada vez mais nós estamos dedicados ao core business dos clientes, ou seja, eu estou realmente nas operações. Né? Então, vocês vão nos ver nas refinarias, vão nos ver nas plataformas, vão nos ver nas mineradoras, né? E cada vez mais, então, estamos dedicados ao core das operações. Né? Aqui nós temos operations. Operations é quando a gente executa parte do negócio do cliente. Então, aqui poderia ser tanto um AO, né, que é um Applications Outsourcing, como pode ser um BPO, em que eu faço parte do processo de negócio daquele cliente. Eu posso operar uma fábrica, eu posso, por exemplo, cuidar do seu contas a pagar, do seu contas a receber, da sua contabilidade, da sua área jurídica, né? Tudo isso para nós é operations. A área de Interactive é a área mais nova da empresa, e aqui, basicamente, nós trabalhamos com a parte de mídia, de criação, né? Então, aqui nós temos publicitários, e é uma área em expansão, onde nós praticamente, nós somos hoje a maior empresa, né, de mídia, né, de gerenciamento, de propaganda e tudo no mundo. Bom, agora foi criada recentemente significa 2 semanas atrás, a minha área, que eu vou explicar agora mesmo, que se chama IndustryX, ela foi promovida à vertical. Então, nós passamos a ser uma área de negócio independente, que tem o seu P&L, que tem o seu profit em loss, e isso em todo o mundo. Okay? Essa é uma novidade, está sendo implementado a partir agora do dia 1º de dezembro. A nossa atuação é totalmente isenta, nós trabalhamos com todos os parceiros de mercado, então vocês vão ver, por exemplo, em cloud, trabalhamos com Google, trabalhamos com a AWS, trabalhamos com Microsoft, né, trabalhamos com SAP, e nós temos profissionais treinados, né, em todos os produtos dos nossos parceiros. Então, nem sempre eu tenho pessoa treinada no produto que o cliente quer. Por exemplo, outro dia um cliente queria, né, um aplicativo de dashboarding, e eu não tinha ninguém treinado naquele aplicativo no Brasil. Então, nós trouxemos colegas da Índia que treinaram a nossa equipe e agora, a partir desse momento, tanto o Chile como o Brasil estão sendo assistidos por essa equipe. Então, nós somos agnósticos, ok? Então, a gente não vai chegar de mãos dadas com um parceiro num cliente, a menos que o cliente tenha feito uma indicação a esse respeito. Muito bem, na área que a gente chama de IndustryX, que é a nossa versão da Indústria 4.0, nós temos hoje no Brasil, o Latam, 650 especialistas. Isso depois da aquisição que nós fizemos da Pollux, que aconteceu mais ou menos há uns 3 meses atrás. Então, nós temos crescido bastante devido a essas aquisições. Nós temos os Innovations Labs, que estão em todas as geografias, né? Sendo que esses centros são especializados. Por exemplo, eu posso falar de mineração no centro de Singapura. Se eu estiver trabalhando com petróleo, vai ser o nosso centro de Houston. Então, nós temos esses laboratórios e são muito sintonizados com um determinado assunto. Então, Barcelona vai ser inteligência artificial. A indústria farmacêutica está na Irlanda, né? Então, esses times regionais são times muito fortes que fazem essa parte de pesquisa e desenvolvimento, e nós também utilizamos esse espaço para fazer workshops com clientes, porque muitas vezes se a gente vai para uma indústria, né? Eu estou lá dentro de uma fábrica, é muito difícil de eu ter atenção daquelas pessoas, dos stakeholders chaves daquele negócio, né? Os mais importantes, durante um dia inteiro. Eles têm outros afazeres e sofrem uma pressão muito grande se eles continuam no ambiente de trabalho. Então, se é um workshop para realmente ver novas ideias, para visitar novos assuntos, a gente prefere fazer isso num centro fora do ambiente de trabalho. E possivelmente vai ser fora do Brasil. Em relação a aquisições, eu faço parte da primeira aquisição que a Accenture fez,
a empresa da qual eu era sócio, que se chamava Atam, foi adquirida em 2008, e a gente tem orgulho de dizer, né, que foi a primeira aquisição aqui na América Latina. Foi a primeira empresa que a Accenture comprou, foi a Atam, que naquela época tinha 500 engenheiros. E hoje nós estamos praticamente comprando uma empresa, né, acho que é menos de um mês, tá? Cada 2 semanas, né, a gente tem a notícia de uma aquisição. Então, a última na nossa área, da área de IndustryX, foi a Pollux, que é uma empresa de robótica localizada no sul do país. E teve também a aquisição da Myrtle, né, que é uma empresa de consultoria, que está atuando muito aqui também na América Latina agora. E fizemos a última aquisição, foi na Alemanha, uma empresa chamada Umlaut, com 4.800 engenheiros, e que tem representação também aqui no Brasil. Bom, então nós vamos falar sobre o Digital Transformation Roadmap, né? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando em planejar a transformação digital, fazendo primeiro, né, uma análise as is, entendendo onde nós estamos, qual que é a maturidade do nosso negócio, qual que é a maturidade tecnológica da empresa e qual que é a maturidade dos processos e das pessoas. Porque essa transformação, muita gente pensa na transformação como sendo o input de tecnologias, mas não é isso. A parte tecnológica é a parte mais fácil, ela sempre funciona. O mais difícil é fazer a transformação de governança, é fazer a transformação das pessoas, porque nós temos que mudar comportamentos. E isso não é uma coisa muito fácil, né? Eu diria que aí as pessoas elas, né, acumulam procedimentos, né, maneiras de trabalhar, maneiras de se engajar e de se relacionar com as outras pessoas, e isso é muito difícil da gente mudar. Então, nós temos que motivar essas pessoas para a mudança, e isso é uma grande parte da análise que nós fazemos na transformação. Vocês vão se acompanhar pelo mercado, vocês vão ver que os maiores fracassos no processo de transformação aconteceu por resistência das pessoas. Agora, existe hoje um grande reconhecimento, né, de que isso é necessário. Então, nós fazemos surveys continuamente. Então, a gente pergunta aos executivos, né, você acha que a transformação digital ela é importante para o seu negócio? E a resposta, 99% dos casos, sim, ela é importante. E todo mundo entende também que se eu não fizer essa revolução digital, se eu não participar, se eu não pegar essa onda, né, eu vou estar possivelmente fora de mercado. Então, nós vimos isso acontecendo agora nessa onda de Covid, né, em que várias empresas, né, não podiam abrir suas lojas, né, e ficaram sem faturamento durante vários meses, né, enquanto que aquelas empresas que estavam preparadas para a venda digital, essas empresas aumentaram seu faturamento. Okay? Bom, uma constatação muito interessante é que 44% das empresas, né, dizem, né, que tem um plano para a mudança radical do seu negócio. Quer dizer, eu vou mudar o meu negócio radicalmente, a minha maneira de trabalhar. E 34% das empresas dizem que vão melhorar o negócio como ele está hoje, ou seja, fazer, né, uma mudança operacional. Né? Então, essa aqui, 34%, tem planos de excelência operacional. E 44% reconhecem que eles têm que pivotar o negócio, né, e mudar um pouco a maneira de trabalhar. Mas apenas 13% desses clientes dizem que estão fazendo as duas coisas. E esses dois elementos, né, eles são coordenadas X e Y. Então, transformar o core é uma coisa para agora. Vai ter um impacto nesse momento, é muito importante que isso aconteça já. Mas também pivotar o negócio é uma coisa que tem que acontecer num médio prazo, que não é muito lá. Né? Em questão de 2 anos, 3 anos, aquela empresa tem que se transformar. Bom, a gente faz surveys o tempo todo. Aqui eu estou mostrando um survey da área de mineração, então que a gente chama de área de Mining and Metals. Eu trouxe esse exemplo porque eu milito muito nessa área. E, então a gente perguntou, né, o que é mais importante para você na transformação digital e o que você está fazendo. Então a gente vai ver que, por exemplo, dentro das áreas do negócio, que a gente chama de mineração, que na verdade tem a mina, tem um processo de transformação
né, de beneficiamento do minério, que é um processo que pode ser apenas um processo de mudança de tamanho, né, de flotação, de que é uma concentração, mas pode ser um processo totalmente químico. Se eu estou produzindo zinco, se eu estou produzindo cobre e tal, é um processo químico, né? E ao final desse processo, então, eu vou ter o meu concentrado, eu posso ter metal, se eu tiver também a fase de metalurgia, e tenho toda a logística para entregar esse produto no meu cliente final. Essa logística varia muito, né? Eu estou falando de milhões de toneladas, quando eu estou falando, por exemplo, de um minério de ferro, né? A gente fala que é bulk solids handling, estou fazendo o manuseio de material a granel, né? Então, nós estamos falando de portos gigantescos para fazer isso. E quando eu estou falando de um cliente, por exemplo, de ouro, platina, né? A gente trabalha com onças, né? Então, são pequenas quantidades e aí qualquer 0,01% faz uma diferença muito grande para esse tipo de negócio. Agora, observem, né, que eles estão utilizando muito robótica. Você fala, poxa, mas robótica, a mineração não usa tanto assim, né? A indústria automobilística usa muito mais. Mas o que eles consideram aqui robô é a operação autônoma, ou seja, eu tenho perfuradoras, que são máquinas muito grandes, máquinas gigantescas, né? Os caminhões fora de estrada, máquinas também gigantescas, que são completamente autônomas, ou seja, elas operam sem ter um motorista. Então, quer dizer, houve aqui, não só nós temos um robô, mas nós temos um robô móvel, que é extremamente complexo, né, para você gerenciar. E esse caminho está sendo muito rápido. Nós estamos vendo empresas agora trabalhando com máquinas secundárias, né, com aqueles bulldozers, por exemplo, que podem ser operados remotamente a partir de uma torre de controle. Estamos fazendo stackers e reclaimers, que são aquelas máquinas de porto, de minas gigantescas, que tiram o minério e colocam o minério na pilha. Também, nesse caso, elas são robotizadas, né? Não temos mais operador para esse tipo de máquina. O Advanced Process Control praticamente em todos os negócios. Vai acontecer na mineração, na área química, petróleo, né? É uma área, pode estar mais avançada ou menos avançada, mas todo mundo está adotando, né? Drones, importantíssimo. Quando a gente alia imagem, né, à mobilidade, isso adquire uma dimensão muito importante. E, principalmente, vai reduzir os riscos, né, com segurança. Então, por exemplo, depois de uma explosão numa mina, eu avaliar qual que foi a fragmentação do minério. Então, eu quero filmar aquele minério e saber, né, a distribuição granulométrica daquele minério. Isso a gente faz hoje com drones, e se tiver alguma carga que não explodiu, alguma coisa assim, né, eu não estou correndo risco algum. Muito bem. Então, a adoção tecnológica se mostra bastante rápida. Agora, tem alguns projetos que são denominador comum. Eles acontecem praticamente para quase todo o mercado. A primeira coluna, né? Hoje, o projeto que eu chamo de espinha dorsal na área de mineração é o Remote Operations Center. Então, é um centro de operação que está longe, né? Esse longe pode ser, no caso da Austrália, 1.300 quilômetros. O meu último projeto foi no Chile, esse longe é 65 quilômetros. Mas nós não estamos mais dentro da planta. E por que isso é importante? Primeiro, por questões de segurança. Você, por exemplo, sair da sua casa todo dia, pegar seu carro, andar 2 horas numa estrada e dividir esse tráfego, né, o tráfego com caminhões grandes, né, que estão transportando materiais, peças, isso é muito arriscado. E o ambiente, qualquer ambiente industrial, seja ele uma planta química, seja ele uma planta de mineração, um porto, né, uma plataforma, existe um risco de você estar naquele ambiente. Então, um grande movimento que nós estamos fazendo agora, que se chama The Future of the Work, se você não precisa tocar no produto, você não precisa estar lá. Então, se você está fazendo planejamento de produção, cara, você não precisa ir para esse ambiente. Você pode fazer isso a partir de uma torre de controle. E muitas vezes você pode fazer isso a partir da sua casa. Né? Então, essa é uma mudança muito radical. Nós estamos minimizando, né, o número de pessoas em áreas perigosas. Então, uma das maneiras é o ROC, a segunda seria a operação autônoma, operação robotizada, né? Terceira, a operação remota, em que eu continuo perto
da máquina que eu estou controlando, mas eu estou, né, a alguns quilômetros daquela máquina. Estou ali numa torre de controle no ar-condicionado, não estou mais dentro de uma cabininha, né, tomando sol ali no meio do pátio. Bom, outros projetos que ganharam uma grande dimensão, cybersecurity. Então, para qualquer negócio, essa é uma grande preocupação, né, porque as empresas passaram a ser alvo, né, de ataques muito bem orquestrados. Então, existe investimento alto para organizar esse ataque, pessoas muito gabaritadas, né, que estão trabalhando nesse tipo de coisa. E alguns tipos de plantas são alvo perfeitos, por exemplo, plantas de utilities, né? Se houver uma guerra, as primeiras plantas, né, a serem atacadas vão ser plantas de utilities e vai ser sem um disparo, né? Vai ser através de um ataque, de um cyber-ataque. Okay? Bom, a outra coisa é ter a visualização de tudo que acontece, dos eventos da planta, a visualização dos dados, isso através de dashboards, né, e através de câmeras de vídeo. Então, o último projeto que eu fiz, nós colocamos 600 câmeras, né, na planta. Quer dizer, a partir da torre de controle, nós temos 600 visualizações só de processo, não estou falando de câmera de segurança, né, câmera de perímetro, nada disso, para processo. 600 câmeras. A parte de Real-Time Analytics é uma revolução, porque requer um investimento pequeno e você tem um resultado imediato. E praticamente todo mundo, todas as indústrias têm dados, porque elas já implantaram historiadores há uma década atrás. Todo mundo já tem um historiador implantado, só que poucas empresas estão fazendo alguma coisa com esses dados, né? Então, quando as empresas acordaram para isso, elas começaram a montar times, em geral fazendo campanhas ad hoc para resolver algum problema, mas depois ficando com o time em definitivo. Em termos de revolução tecnológica, a maior de todas é, sem dúvida, a nuvem. Então, está forçando uma migração de grande parte dos aplicativos, né, para a nuvem. E algumas coisas, por exemplo, que a gente via apenas como sendo um software, uma aplicação local. Por exemplo, o MES, né? Manufacturing Execution Systems, passaram agora a serem executados na nuvem. Né? O historiador está metade, metade. Né? Eu diria que ainda está, a maior parte do historiador está on-premises, mas algumas funções do historiador também migraram para a nuvem. E, logicamente, o 5G chegando, né? Isso vai ser ainda mais acelerado. Muito bem, então, plataformas digitais hoje são, né, a palavra do dia. Você tem que ter um parceiro, você tem que escolher uma plataforma, você não pode ter uma colcha de retalhos, né? E isso vai ser muito importante para você reduzir o seu total cost of ownership. Bom, agora quando eu vou conversar com as pessoas, eu chego numa fábrica e daí vou perguntar, né, o que está acontecendo aí? É o seguinte, olha, nós estamos fazendo várias POCs, né? E eu pergunto, né, quantas POCs viram realmente um projeto, né, com retorno para o seu negócio? Em geral, eles vão falar, olha, em geral, de 2 a 3 POCs, elas passam para a próxima fase, né, e a gente faz uma implantação como um projeto mesmo. Bom, isso aqui é o que eu costumo chamar de voo de galinha. Okay? Você gastou dinheiro para pesquisar, muitas vezes, coisas que já são lugar comum, né? Outra frase que eu uso com meus clientes, poxa, você está usando, né, POC para comprar sandália havaiana, cara? Né? Todo mundo já usa isso, só você não usa. Você ainda vai fazer uma POC para pensar se vai querer usar, se aquilo funciona para você, né? Então, isso aí é um freio, né? Porque você acha que está se modernizando, que está fazendo digital, porque você está fazendo provas de conceito, né? A outra coisa que acontece é a competição entre plantas em indústrias grandes. Então, você conversa com o gerente de uma unidade que está fazendo um projeto, o gerente da outra unidade está fazendo a mesma coisa, está resolvendo o mesmo problema, mas com fornecedores diferentes, com tecnologias diferentes, né? Então, vão gastar em dobro, em triplo, várias vezes, né? E, no final, eles vão ficar com uma solução mista, não padrão, né? Não estandarizada. A outra pressão que tanto IT como OT estão sofrendo é que eles não conseguem entregar na velocidade que o negócio precisa. Então, ao final do ano, você entregou 2, 3 projetos, e a área de negócio, né, que precisa daquela funcionalidade funcionando, né, fica realmente indignada, porque, puxa vida, gastamos o ano inteiro para, né, não conseguimos implantar
os projetos que a gente precisava. Muitas vezes você devolve o dinheiro, né, porque você alocou capital para aquilo e você não consumiu aquele capital. Muito bem. Então, o que as empresas precisam? Primeiro, elas precisam de um plano. Elas precisam de ter o seu Digital Transformation Roadmap bem definido, aprovado pela diretoria. Tem que ser um consenso aquilo ali, né? É isso que nós vamos executar no próximo ano. Essa promoção da convergência IT e OT, eu falo sobre isso há mais de 10 anos, você deve estar cansado de me ouvir falar sobre esse assunto, mas agora passou a acontecer de forma coercitiva, né? Onde não aconteceu, está acontecendo muito de cima para baixo. A partir de hoje, né, essas áreas vão se fundir sobre a mesma direção. Em geral, vai ser chamado de um diretor de tecnologia, vai ser um diretor de inovação, etc., que vai ser responsável pela TI e pela automação. Outra coisa, para escalar, né, se nós temos 40 projetos para fazer agora nos próximos 3 anos, então é comum a gente criar a Digital Service Factory, onde eu coloco 500, 2.000 programadores para entregar na escala que o cliente precisa, né? Não só programadores, mas aqui engenheiros, etc., né? E, finalmente, o Value Realization Office, que é onde a gente computa o resultado daquele programa. Então, eu fiz um programa, eu tenho que medir o resultado, porque se a gente não fizer isso, aquele programa pode ficar desacreditado, né? E toda essa iniciativa digital vai cair por terra porque não está no modelo sólido de negócio. Bom, tem muitas maneiras de iniciar um trabalho como esse. Nós temos o approach que é bottom-up. Significa, eu vou chegar na indústria, vou entrevistar as pessoas e vou conhecer as dores. O que está acontecendo de errado, né? Quais são suas dores, quais são os problemas, e nós vamos fazer um assessment na planta para detectar, então, né, qual que é a causa raiz do problema. Bom, esse tipo de análise é muito bom, ele é muito sólido, né, porque a gente vai conseguir justificar muito mais os projetos que a gente está propondo. E segundo, a gente vai ter a chancela das pessoas da unidade. Então, eles estão ali committed, né, com aquele resultado, com aquela promessa de resultado. Ora, nós vamos fazer isso e nós vamos aumentar a produção em 2%. Então, todo mundo está assinando embaixo. Então, isso é muito bom. Mas isso não basta. Nós temos também a visão top-down. Essa visão top-down significa qual que é a estratégia da organização? Onde nós queremos estar daqui a 5 anos? Né? E, às vezes, se você começou com o pessoal de baixo, né, você, às vezes, vai chegar à conclusão que vai recomendar um certo investimento numa certa planta, né? E depois, ao conversar com a diretoria, você fica sabendo que aquela unidade vai ser desativada, né? Que por algum motivo ou outro, aquele negócio ali não vai continuar ou vai ser modificado. Então, é preciso esse alinhamento da estratégia com a necessidade do chão de fábrica. Bom, então é muito importante que quem vai fazer esse levantamento, e é um levantamento de muito curto prazo, então 8 a 12 semanas, sejam pessoas que tenham muita experiência num determinado negócio. E que eles tenham também a experiência de tecnologia e a experiência de relacionamento com pessoas. Por quê? Nos workshops, nós temos que conseguir a colaboração dos stakeholders. Né? Se eles não estiverem motivados para participar daquilo, ou se eles pensarem, olha, você é da 10ª consultoria que veio aqui falar com a gente sobre esse assunto, tá? E depois que os 9 primeiros vieram, nada aconteceu aqui na fábrica. Então, eu estou perdendo meu tempo. Né? Então, isso tem que ser tratado, porque aquelas pessoas têm que estar motivadas e para que, ao final, elas sejam os owners daquele relatório e daquelas conclusões, né, que a gente vai chegar ao final do estudo. Ownership é fundamental, tá, gente? Isso é fundamental. Quer dizer, o consultor, ele conduz as coisas. Né? Ele vai mostrar, por exemplo, olha o que os outros estão fazendo. Né? A gente chama isso aí de benchmark. Né? Nós podemos organizar visitas para ele visitar uma instalação semelhante, que esteja mais avançada. Então, a gente pode ajudar na condução, mas quem tem que
que colocar as ideias de solução, né, são os clientes, são as pessoas envolvidas. Elas que têm que medir se aquela solução que por acaso você mostrou, se ela se encaixa naquele negócio ou não. Bom, uma vez que a gente temos aqui uma série de iniciativas, né, nós temos que verificar a natureza da iniciativa. Tem iniciativa, tá? Como eu falei, vou instalar, por exemplo, um historiador. Poxa, isso aí é só fazer rollout, né? É um projeto tradicional de engenharia. Você compra aquele projeto, em alguns meses você já tem um primeiro site funcionando e você começa a fazer rollout. Então, nesse caso, o grau de incerteza é baixíssimo e eu preciso ter velocidade nesse tipo de processo. Se eu tenho uma inovação que é incremental, né, ela tem ainda um pouco mais de incerteza, né, eu vou fazer, por exemplo, um tracking de produção. É uma funcionalidade muito mais difícil do que eu fazer, por exemplo, um controle de paradas de produção. O controle de paradas é facílimo, né? É uma commodity. Agora, o tracking não, é algo exclusivo, que eu tenho que entender se é o tracking de produto, como fazer aquilo, né? Qual o tipo de sensor que eu vou utilizar, etc. Mas também eu consigo fazer isso aí de uma forma rápida. Agora, se eu tenho uma incerteza total, né? Então, eu quero fazer, né, um avião, agora nós estamos vendo aí os mísseis, né, que tem que voar a 5 vezes a velocidade do som, né, podendo chegar no futuro a 15 vezes a velocidade do som. Isso ninguém sabe fazer. Ah, bom, então nesse caso, precisamos de uma POC. Okay? Então, é muito importante a gente estratificar os projetos nesses 3 níveis para dar velocidade ao programa. Aquilo que já está estabelecido, né, que a gente sabe que é só colocar que vai funcionar, vamos fazer isso já. E outras coisas vão precisar de piloto, né? E algumas poucas coisas vão precisar realmente, né, de uma prova de conceito. Outro conceito importante é que tecnologia não passa de um habilitador. Então, nós temos que conhecer os problemas da produção, da manutenção, da qualidade. Agora, nós temos a parte de Environment, Health and Safety, né? Segurança passou a ser a coisa mais importante em qualquer empresa, de qualquer ramo que eu tenha visitado. No final, a gente sempre termina o roadmap com 5, 6 projetos de segurança. E agora nós podemos, eu vou mostrar daqui a pouco, vamos expandir muito mais esse conceito de HES aqui. Bom, e logicamente nós temos que ter um business case, nós temos que provar quanto é que custa aquela inovação e quanto tempo leva para implantar, né, e qual o retorno que aquilo vai trazer. Eu detesto quando o pessoal coloca nessas faixas, olha, vai aumentar a produção entre 10% e 20%, né? Vai reduzir o consumo de energia entre 5% e 7%, porque cada caso é um caso. Você pode chegar numa empresa que a gente fala que o capim está alto, né? Então você vai ter ganhos muito expressivos. E em outras empresas, o dever de casa já foi feito, né? já investiram bastante em tecnologias digitais, então aí você vai ter um ganho menor. Então você tem que conhecer caso a caso a situação do seu cliente. Bom, nós temos então que elencar uma série de cases, poderíamos ter aqui 50 projetos, depois nós vamos passar isso no funil e vamos fazer a priorização dos projetos, com critérios que variam, né, de cliente para cliente, mas em geral redução de custo, né, atuar no baseline, isso todo mundo quer. Né? O aumento de produção nem sempre é interessante para aquele cliente, ele pode não ter ainda mercado se ele aumentar a produção. Né? E com isso nós fazemos o roadmap, e esse roadmap ele é desenhado para 5 anos, em geral. Nós temos, então, ondas de implantação, onda 1, onda 2, onda 3, mas o importante é que nós desenhamos a estrela do norte. Nós sabemos onde nós queremos chegar ao final daquele investimento. E que abrange tudo, infraestrutura, automação, TI, né, a parte de pessoas e tudo mais, treinamento das pessoas. E nós montamos, então, uma matriz de prioridade, esses projetos que requerem menos esforço e que trazem mais valor, esses são os projetos escolhidos, né? São os quick wins, e depois nós vamos selecionando outros projetos, de tal forma a compor uma carteira, né, que tenha toda, né, que represente bem, né, os anseios daquela empresa em termos de crescimento e de resultado.
eu falei de uma novidade, né? A grande novidade agora é o ESG, porque eu me lembro que há anos atrás, né, 5 anos atrás, eu me lembro de eu ter levantado na plateia, né, e recomendado, né, investimentos, por exemplo, na monitoração de represa, né, no caso aí a gente está falando de barragem, né, barragem de rejeitos. E a pergunta que me fizeram é: qual que é o retorno de investimento desse projeto? Eu expliquei: não tem retorno de investimento. O projeto evita risco. Esse é um projeto que pode eliminar um risco altíssimo. E, então, quem estava conduzindo a reunião disse: olha, se não tem ROI, né, vamos passar para o próximo assunto. Tá? Já faz algum tempo que ninguém fala isso comigo, né, dessa forma. Tá? Todo mundo está preocupado hoje, né, em reduzir riscos operacionais. Porque o risco ele custa muito caro, ele tem um impacto em vidas humanas, ele tem impacto no meio ambiente e ele tem um impacto impressionante na reputação da empresa e, às vezes, na reputação de todo um setor, de todo um segmento industrial. Então, as empresas hoje estão motivadas, interessadas em reduzir, né, a pegada de carbono. Então, nós chamamos isso de descarbonização. Existem programas, né, que são gerados dentro do roadmap, programas de descarbonização, de redução de consumo de água, né, por tonelada de produto, de redução de consumo de energia, né? Também tem a ver com as pessoas, né, de tratar bem os funcionários da empresa, né? Então, por exemplo, o tema de diversidade, o tema de saúde funcional, né? O tema de treinar as pessoas que estão em casa, tratar bem essas pessoas e financiar o upskilling dessas pessoas, isso passou a ser assunto importante. E também as comunidades que são vizinhas do nosso negócio, né? Porque um acidente no nosso negócio, imagine um acidente numa planta de cloro, vai afetar a comunidade vizinha. Então, nós temos uma responsabilidade também sobre esse assunto. Ok, então tudo isso vai desembocar nesse plano, né, que eu estou aqui relatando para vocês. Nós vamos ter um roadmap e vamos ter um orçamento aprovado para a execução desse plano. Aqui eu só vou dar exemplo de um projeto, né? Quando eu falo assim, um projeto que sai de um plano, me dá uma ideia, né? O que você está falando? Bom, então vou mostrar aqui um projeto que saiu de um desses planos, né? O problema do cliente é que a informação está totalmente fragmentada. Eu tenho informação que está lá num caminhão, outra que está na escavadeira, outra informação é de um software do fabricante A. Nós temos só na parte mina mais de 20 fabricantes diferentes. Isso não vai convergir. Não vai ter compra de um comprando o outro de maneira a diminuir o número de players. O número de players só tem aumentado aqui. Okay? Eu tenho que buscar informação no historiador, eu tenho que buscar informação no DCS. Né? Então, o que nós fizemos? Né? Foi criado um conceito em que eu jogo isso tudo para um Data Lake. Aqui eu rodo o meu Data Analytics e depois eu distribuo essa informação através de tablets para todas as pessoas da planta. Então, a pessoa vai saber, por exemplo, como é que está a minha produção hoje. Então, nesse turno, eu deveria, né, ter produzido 143 mil toneladas, já produzi 147 mil, então eu estou dentro da minha meta. E eu tenho aqui, para cada subunidade, eu tenho o mesmo tipo de informação. Eu quero saber em tempo real, né, a posição de cada equipamento móvel meu dentro do meu terreno, da mina. Então, hoje já foi instalado o GPS de alta precisão, e nós mapeamos cada equipamento que está, onde ele está, né? Se nós temos fila de caminhão que mostra a ineficiência, tudo isso nós temos hoje em tempo real. Eu quero saber como é que está questão de manutenção, né? Se algum dente da escavadeira está quebrado, porque se quebrar um dente de escavadeira, eu tenho que parar a operação. Porque esse dente de escavadeira causa um acidente, porque ele é um aço extremamente duro. Na hora que ele é transportado junto com o minério e cai num britador, ele vai destruir o britador e pode, né, no estouro do britador, você pode atingir uma pessoa. Outra coisa que passou a ser preocupação é a comunicação com o nosso usuário final. Tá? Nós, engenheiros, somos arrogantes. A gente acha que o usuário final vai entender aquele gráfico que a gente colocou, né? A gente fala com um operador lá de que está no campo, a gente fala com ele de derivada, coitado. Ele não sabe nem o que você está falando, né? Agora a gente mudou completamente a maneira de ser. Nós colocamos uma interface que tem um grande poder de comunicação. Eu mostro a temperatura do pneu do caminhão, aqui, ó, verde e vermelho.
verde está frio, vermelho está quente. Então, qualquer um entende. Né? Nós estamos preocupados também com as pessoas, de ver, por exemplo, a fadiga, né? Medir a fadiga em tempo real, por exemplo, de alguém que está operando uma ponte rolante, de alguém que está operando um forklift, né? Uma empilhadeira. Então, aquela pessoa pode estar fazendo horas extras há vários dias na semana, por vários dias. Então, nós queremos controlar isso, porque isso vai minimizar acidentes. Enfim, nós podemos colocar nessa plataforma um grande número de funcionalidades. Né? O que eu estou mostrando para vocês aqui é coisa de 3 anos atrás, porque eu não posso mostrar para vocês nada que tenha sido desenvolvido pelo cliente. Né? Aqui são funções que eu chamo de baunilha, né? São funções muito básicas. Muito bem, essa era a minha mensagem, fico aberto agora para as perguntas. Bom, obrigado aí, Constantino, pela apresentação, certo? Você apresentou alguns surveys, né? Tem algum survey feito no Brasil? Nós temos, para várias geografias, em geral, esses surveys que eu mostrei são mistos, né? São 102 empresas e foram classificadas aqui empresas de porte maior. Né? A maior parte, se for ver a formação da pesquisa, né? A maior parte das empresas são empresas de grande porte ou médio porte. Okay? Mas inclui empresas brasileiras também. Tá? Brasileira também. Eu tenho segmentado, alguns relatórios eu tenho segmentados por mercado, tá? Por geografias. Né? A geografia que nós falamos é APAC, que seria Asia Pacific, né? Europa, Norte América e Latam. Okay. Uma pergunta aqui de Jerônimo. Ótima apresentação. Transformação digital é uma necessidade urgente, ou seja, o futuro é agora. Mas, com exceção de novas tecnologias, temos visto que muitos profissionais se sentem ameaçados e outros não sendo capazes de enfrentar esses desafios. Como fazer para mudar isso? Essa é uma ótima pergunta, né? A primeira coisa é que aumentou muito o conteúdo de analistas e consultores que nós colocamos num projeto, né, nessa área mais ligada a recursos humanos, né? Que nós chamamos aqui dentro, internamente, eu chamo de T&O, que é Talent and Organization. Okay? E é muito interessante como surgiram problemas nos projetos nessa área. Então, por exemplo, eu falei que eu mudei a operação de uma mina que estava lá a 3.500 metros de altitude, né, 65 quilômetros de Santiago, trouxemos a operação para o chão, né, agora não está mais em altitude, é um lugar com neve, com tudo, trouxemos a operação para o centro financeiro de Santiago. Agora, os problemas que surgem, como vocês podem imaginar, muitos problemas de natureza humana. Então, um operador quer saber, poxa, e meu bônus, hein? Eu tenho um bônus de altitude, tenho um bônus de periculosidade. O que acontece com o meu bônus? Se você simplesmente elimina um bônus, você vai ter alguém remando contra o tempo todo naquele projeto. Você está fadado ao fracasso. Então, isso tem que ser muito bem tratado, muito bem negociado. Né? Além das outras vantagens, né? Por exemplo, já tem a vantagem natural. Agora, aquela pessoa vai para o trabalho 8 horas da manhã, chega 8 horas da manhã e volta para casa no final da tarde. Antes, ele ia para o site. Né? Na segunda-feira, voltava, né? Em geral, é um regime tipo de plataforma. Né? Você fica tantos dias no local e depois tantos dias em casa. Né? Isso leva a um desgaste muito grande daquela pessoa. Né? O outro problema é o problema da inclusão. Então, agora que eu estou no centro de Santiago, é muito mais fácil para as mulheres trabalharem, porque uma mãe, por exemplo, que vai ficar 5 dias longe da família, para ela é muito complicado. Né? Então, melhorou esse aspecto também. Bom, agora vem o aspecto da mudança cultural, do treinamento. Né? Isso tem que estar dentro do pacote, para que aquelas pessoas saibam que nós vamos fazer uma transição com elas. E o mais difícil elas já estão trazendo. Se eu peguei um operador, né, de uma planta de flotação, aquele cara que mistura reagentes, que dosa aqueles reagentes, aquele cara leva 10 anos para ficar bom naquela operação. Agora eu vou ter a mesma pessoa, só com mais ferramentas mais sofisticadas. Ele tem que saber utilizar, né, um digital twin, ele tem que saber usar um simulador para aquela parte da planta dele.
Mas eu considero isso a parte fácil do negócio. A parte difícil ele já fez, que é aprender o processo de negócio dele. Agora, você tem que convencer cada organização que ele tem que fazer isso, porque tem organização que pensa o seguinte: não, vou trocar os operadores, esses não servem mais, eu quero um operador novo, quero um cara formado aqui na cidade, que tenha, né, e que seja nativo digital. Poxa, se ele colocar só nativo digital e o resto, né? É uma preocupação. Tem uma pergunta de Alomar aqui, bem interessante. Tem uma lenda famosa que os Estados Unidos gastaram milhões de dólares para desenvolver uma caneta espacial capaz de escrever de cabeça para baixo, para usar em suas missões, enquanto os russos simplesmente usaram o lápis. A Centro tem projeto para o lápis da transformação digital? Também, né? É muito interessante. Outro dia mesmo eu estava vendo uma solução que é tipo lápis, né? O operador tinha que pegar o produto e colocar dentro de um saquinho, tá? Nós que já estamos acostumados com saquinho em supermercado, né? Abrir um saquinho daquele não é fácil, né? É um trabalho razoável, né? Eu, por exemplo, esfrego o saquinho aqui na mão, assim, até ele abrir e tal, né? Eu não consigo abrir. Não é fácil de abrir. O que o pessoal fez? Passava a língua, né? É muito interessante, né? Colocaram aquela piada do ventilador, só que realmente dessa vez é um ventilador fixo, super bem projetado, né? Que o jato de ar já abre o saquinho. Então ele coloca o produto ali dentro, retira aquele saquinho, o próximo já está aberto. Tá? Então existem soluções realmente muito criativas, né? E que são de custo mais baixo. Tá? Olha, eu diria o seguinte: qualquer engenheiro consegue complicar as coisas, né? Agora, ter uma ideia que simplifique é muito difícil. Precisa de muito esforço. Outra pergunta: existe uma lacuna na formação de habilidades necessárias de profissionais pelas novas universidades? Na minha opinião, não. As universidades se moveram muito bem. Nós conseguimos hoje, por exemplo, na área de robótica, nós temos o curso de engenharia mecatrônica, né? Eu falo agora em convergência IT-OT. O engenheiro de controle e automação, ele conhece as duas coisas. Ele conhece controle, ele conhece TI também. Então, os meninos estão saindo feras da universidade. E outra coisa que é uma novidade, que no nosso tempo não tinha, né? Eles também fazem estágios fora do Brasil. Tem aquela bolsa sanduíche, o cara na graduação, ele já fez, né, um ano na França, no Canadá, etc. Então, essa pessoa volta com muita autoconfiança. Os meninos são muito bons, sabe? Eles desafiam a gente, o pessoal mais velho, né? Os caras sempre querem mostrar que eles são new school, né? Que eles têm, né, muita novidade para contar. Então, em relação a talentos, eu diria que não tem faltado, tá? Existe competição por talento, que é outra coisa, tá? Se você quiser um cara para mexer, por exemplo, com redes neurais, né? Somente deep learning, aí você vai ter que brigar no mercado, porque quem trabalha com isso está empregado e tem guerra para conquistar o funcionário do concorrente. O Constantino está pensando aqui na palestra de ontem. O professor Herman falou e o Vitor ratificou que a grande barreira para a transformação digital é a cultura, né? O problema de cultura. Certo? Sim. E, por outro lado, né, a turma nova não tem problema de barreira. Certo? Aí eu pergunto, como é que estão as startups, as pequenas e médias empresas, a turma nova que está começando? Vocês têm alguma atividade junto à startup? Temos. Nós temos uma área de Open Innovation, né, em que, primeiro, nós escolhemos as startups que nós encontramos, que achamos que estão mais maduras. Nós selecionamos essas startups para trabalhar em negócios grandes conosco, né? Porque uma empresa grande, ela não vai contratar uma startup, tá? Porque ela tem tanto impedimento, ela vai pedir o balanço do cara, ela vai fazer um raio-x na vida da empresa e ele não vai ser reprovado, ele não vai conseguir passar por esse crivo. Por outro lado, eu consigo ganhar um contrato e passar parte desse contrato para uma startup inovadora, né, que tem alguma coisa, né, que nós, por exemplo, não temos. Isso funciona muito bem, tá?
E, além de tudo, nós fazemos um aconselhamento para aquela startup. Tá? Tem uma especialista nossa, né, que vai conhecer os problemas da startup, fazer um acompanhamento, né, e prepará-lo para ser introduzido para os clientes grandes. Então, vocês têm um programa lá em Minas Gerais? Sim, tem startups brilhantíssimas aqui no Brasil. Impressionante. Então, precisamos aprender a fazer isso aqui na Bahia também, né? Eu tenho vários ex-alunos que estão ricos e muito jovens. Ficaram ricos jovens. Ricos jovens. Eu até brincava com alguns deles, né? Falava assim, cara, isso aí não dá negócio não, cara, que isso aí não vejo que negócio você está enxergando por trás disso. E olha, depois eles vieram me mostrar, né, que deu muito certo, né? Às vezes a mente da gente não está treinada para enxergar essas oportunidades, né? E professores também, tá? Pensa que professor agora é só acadêmico? Não, tá? Então, nós vamos ver professores muito brilhantes, né? Na UFMG, nós temos alguns professores que já criaram 3 empresas, né? O cara cria uma empresa, aquela empresa estoura, ele vende, né? Cria uma outra, e a gente chama isso de serial entrepreneur, né? Porque quando eu ouço falar em startup, em novo negócio, eu sempre ouço falar do Porto Digital, lá de Recife, né? Sim. Que é uma boa referência. Fantástico, né? Foi criado até por um colega meu, contemporâneo do ITA, né? Silvio Meira? O Silvio Meira. Silvio Meira é um ano mais velho, turma 77. E nós tanto achamos brilhante que nós criamos, né, o nosso escritório em Recife, dentro do Porto Digital, e é o escritório da Sentium que mais cresce no Brasil. E nós fomos para lá pela fartura da mão de obra com qualidade. E a história dele é emocionante, que quando ele se formou, o pessoal que ele se formava lá ia para outros estados porque não tinha espaço para trabalhar lá, né? Agora é o contrário, né? Realmente é uma pessoa, uma mente brilhante, né? Brilhante. Nós precisamos de mais, né? Mais pessoas assim para espalhar no Brasil todo. É uma pessoa muito arejada e isso, né, é muito interessante. Agora, os meus colegas nordestinos, eles tinham essa característica, tá? De querer voltar para o seu estado, sabe? Isso eu achava muito interessante. O mineiro, você vai encontrar mineiro em qualquer lugar do Brasil. A gente não fica fixo, não. Tem raiz, não. Mas me diga uma coisa, Constantino, o que é que você recomenda para essa turma nova aí que está começando e está assistindo aí sua palestra? Tem que aceitar os desafios. Primeiro, um pouco de paciência. O pessoal mais novo tem um grande problema. Eles querem virar gerente muito cedo. Eles querem crescer na carreira, querem mudar de nível com velocidade. Tá? Isso é péssimo, porque você tem que atuar como engenheiro para que você depois possa ter confiabilidade, né, para dar a sua opinião para os clientes. Né? Você tem que ter vivido aquela experiência, certo? Então, não tenham tanta pressa em crescer. Segundo, tem que aceitar desafios, e principalmente fora de área de conforto e fora, às vezes, do seu local preferido. Todo mundo gostaria de morar no Rio de Janeiro, né, e trabalhar, por exemplo, na indústria química lá em Ipanema, mas não tem indústria química em Ipanema. Né? Então, tem que aprender a aceitar os desafios, né, e esses lugares mais remotos são os melhores para aprender e crescer. Realmente foi comentado isso no seminário. Acho que foi o próprio Jerônimo, né? Que comentou que o pessoal não quer ir para a área, certo? Não quer. E aí, realmente... Mas, de qualquer maneira, eu posso dizer, meu filho, né, formou aqui na UPE de Produção. Quando formou, ele já tinha aberto 2 empresas, certo? Ele foi para outra linha, ter sua própria empresa. Então, acho que também tem muito da pessoa, né? Sim. Tem muita pessoa. Se a pessoa tem essa veia, né, eu acho que a gente tem que dar todo o incentivo, né?
E se ele cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é assim mesmo, né? E aí que ele vai ficar mais animado para ir para frente. E para a turma experiente, qual o teu conselho? Bom, para nós que estamos aí, né, de cabelo branco ou sem cabelo, né? Eu acho que nunca teve uma época tão boa, sabe? Quando algumas pessoas me falam, pô, mas por que você está pensando em se aposentar? Eu falei, gente, agora que ficou bom, eu lutei tantos anos na vida, né, para ficar desse jeito. Agora que começaram a adotar tecnologias, e a gente está falando de, por exemplo, convergência IoT, minha primeira palestra na CSN, eu quase que apanhei no palco lá, né? Tem 10 anos. Agora o pessoal está sendo usado agora, né? Então virou realidade. Então isso é muito bom. Eu estou curtindo muito essa onda aí. Beleza. Eu queria agradecer sua apresentação. É um prazer em revê-lo assim, visualmente, né? Eu espero reencontrá-lo em breve, né? Se Deus quiser. Pois não? Constantino Paim, boa noite, tudo bem? Olá, Paim, tudo certo? Parabéns aí pela sua apresentação. Deixa eu ligar aqui minha câmera, que hoje eu estou com ela funcionando. Opa, prazer, tudo jóia? Tudo certo. A gente está falando aí, como você falou muito bem, da transformação digital, na palestra anterior também, da importância da tecnologia, ou seja, daqui para frente, cada vez mais a tecnologia vai ser demandada. Mas até então, os projetos, eu acho que eles têm nascido ainda de uma forma convencional. Vou dar como exemplo, quando é que uma empresa vai ser concebida, quando um projeto de uma empresa vai ser feito, pensando em um controle fora do site? Bom, isso tem mudado. Quer dizer, para uma empresa que ainda não tem, né, o Remote Operation Center, ele vai fazer da maneira convencional. Agora vamos pensar uma empresa que já fez isso, né? Vamos pensar, por exemplo, a BHP começou fazendo isso na Austrália. E depois eu fui contratado para fazer a mesma coisa numa planta que não existia, que era a planta do Canadá, né? Porque eles queriam repetir aquela experiência. Foi uma experiência exitosa. E depois eles repetiram a mesma coisa no Chile, né? Aí já é um brownfield. E agora a gente está vendo já plantas novas nascendo dentro dessa concepção. A nova planta da Anglo, por exemplo, que é no Peru, ela já está nascendo uma planta totalmente digital, com os equipamentos autônomos, com um centro integrado de operações, né? Está nascendo digital. Então, já começamos a ver isso, né? Mas, em geral, é um processo de repetição. É alguém que já fez, deu certo, e agora está repetindo para as novas plantas. Ótimo. Então, quando a gente fala em operação remota, seria a longa distância ou na proximidade do... Não, varia muito. Né? Você pode ter casos em que você quer colocar salvador de controle perto da unidade de produção. Há casos que você tem um hub, você tem várias unidades de produção. Então, você vai colocar ali no meio, como se fosse um hub de uma bicicleta mesmo, né? Você fica o cubo da bicicleta, que fica no centro, né? E tem casos em que fica muito longe. Agora, no caso que fica longe, por que eles querem fazer o centro? Porque é muito custoso fazer o fly-in, fly-out para a planta. Você pegar um voo, 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar de trabalho, né? Isso custa muito caro. E muitas vezes você não tem uma vila ou uma cidade no local de destino. Tá? Eu cansei de dormir dentro de containers, né, nessas unidades. Não tem um hotel. Cada um tem meio container. Você vive ali dentro. Perfeito. Aqui é Alex, eu sou da ISA, Seção Bahia. Tem algum caso que vocês fizeram o Remote Operation Center parcial, onde você pode provar para a empresa que aquela área está sendo feita nas nuvens, controlada nas nuvens, e essa daqui fisicamente? Olha a diferença. Tá, alguns clientes fizeram POC, tá? O que eles fizeram, na verdade, foi... Porque existe uma curva de maturidade que eu não mostrei aqui. A gente costuma colocar 4 ou 5 estágios. O primeiro estágio é o que a gente chama de fusão de sala de controle. É a coisa mais básica do mundo. Eu peguei 2, 3 salas de controle e coloquei o pessoal junto. Tá? Você não vai colher grandes resultados com isso, tá? Mas ele serve para provar que a tecnologia permite operar 3 áreas a partir do mesmo ponto. Bom, o segundo passo é quando você tem a operação integrada, é quando você coloca um maestro dentro daquela sala e agora não tem mais silo. Eu não cuido só daquele processo que eu cuidava, né,
que eu fico ali com a barriga perto do equipamento. Tá? Agora, eu sou parte de um elo, de uma cadeia, né? E o que interessa não é otimizar o meu processo, é otimizar horizontalmente o processo como um todo daquela empresa. Então, essa operação integrada. Quarto estágio, Smart Operation, que você entra com a parte toda de auxílio à tomada de decisão, até chegar na operação otimizada. Okay? Então, algumas empresas fizeram isso. Elas começaram com uma experiência, fusão de uma sala com outra, né? Experimentaram, deu certo, aí passaram para o próximo estágio. Tá? Esse que eu falei com você, lá do Chile, quando eu cheguei, o cliente já tinha feito isso. Ele já tinha passado pela prova de conceito e já estava convencido que deu certo. Cada empresa vai ter, depende muito da liderança, né? Se ela é mais agressiva ou não, certo? Se ela está comprando essas ideias ou não. Certo? O fato é que, com certeza, a pandemia acelerou muitas decisões nesse sentido. Né? Sem dúvida alguma. A pandemia foi crucial. Crucial. Eu me lembro do dia que o CEO entrou na sala e falou assim, vocês vão ter 7 meses agora para construir o centro. E eu considero que se em fevereiro a planta não estiver operando remoto, que esse projeto foi um grande fracasso. Ele falou e saiu. Então, você imagina, ali, cara, ali alinhou todo mundo. Ali virou uma máquina para fazer o dever de casa. Que ele achava que a Covid terminava em fevereiro. Ele achava, né? Excelente, Maurício. Excelente, Constantino. Muito bom. Mais um dia de aprendizados. E hoje foi fantástico. E começamos com Ishikawa da Yokogawa e terminamos brilhantemente com Constantino aí da Century. Eu queria compartilhar a nossa tela. A nossa, não a minha tela, né? Vamos ver se vai. Estão vendo aí? Está ok? Sim. Só falta colocar no modo apresentação. De novo? Deixa eu voltar. Mas pode falar aí. Tá bom, dá para ver. Agora entrou em apresentação, que eu cliquei na apresentação aqui. Não, mas tudo bem, vai. Bom, eu queria agradecer a todos. Já ao Eduardo Ishikawa e ao Constantino aí pelas brilhantes apresentações e também aos nossos patrocinadores, a Emerson Asco, através da Interalt, representante aqui na Bahia, e aí o Pogal, através da Vemag. E também aos palestrantes de ontem, o Roberto Simões, o Herman e o Victor, e chamá-los para amanhã. Teremos mais um dia amanhã, dia 25, o dia de encerramento. Teremos a Emerson Asco com o Leonardo Brandt falando dos terminais de válvulas com tecnologias embarcadas para a nova tecnologia, para a nova indústria 4.0, e o Maca, que vai falar o Makarovs, que vai falar sobre o metaverso industrial, o uso pleno das ferramentas da indústria 4.0. E não deixando de lembrar que teremos o sorteio de mais um livro. O de hoje não deu tempo, eu não tive tempo, realmente, hoje foi um dia complicado para mim, mas amanhã eu prometo sortear o de ontem e o de hoje, e o de amanhã também, amanhã à noite. Então, espero contar com todos. Obrigado a todos, obrigado, Maurício, aí, pela paciência, pela coordenação. Obrigado ao Alex, ao Lívio, ao Davi. Tirar foto, Jerônimo. Você é mais rápido do que eu. Eu queria pedir a todos que abrissem suas câmeras. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone também. A Leomar quer falar alguma coisa? Somente parabenizar, Jerônimo, mais uma vez. Vocês aí, foi excelente o evento. Obrigado, Leomar. O nosso fica para nosso evento, que seria agora, nós vamos deixar ele para janeiro do ano que vem, tá? Nada, você está certo.
se cobrar, não. De jeito nenhum. Obrigado. Vamos abrir mais as... E outra coisa, você não tem que se cobrar, ainda mais porque criança... Alguém está com o microfone aberto. Né? E realmente a criança ainda tem pega esse cara. Olívio. É uma coisa normal isso. Qualquer criança no seu lugar teria o mesmo sentimento. Você vê porque hoje em dia os meninos... Você vê o TPP. Né? Eu, como educadora, eu posso lhe falar isso de carteirinha. Entendeu? Então você não tem que se sentir envergonhado. Né? Acho que é o microfone do Cláudio Porto, tá vendo? Aqui tem outra abrir as câmeras. Do Cláudio Porto. Aqui alguns, agradecer a todos aqui. Estou vendo o Maurício aqui. Muito obrigado, Maurício, pela sua... Mestre Maurício Kuger, da ARC. Estou vendo o Marco Alasmar ali também. Muito tempo eu não via. Marco, deve fazer uns 20 anos, 30 anos que eu estou na Bahia. Marco também é um convidado nosso aí, além do Aliomar e do Maurício. Queremos repetir a grande apresentação que o Maurício fez esse ano. Viu, Maurício? Está convidado aí para o ano que vem. E agradecer a todos. O Lívio já está a posto, já tirou a foto. Hoje poucas pessoas abriram o vídeo. Estão com vergonha. Eu queria cumprimentar o Constantino. Excelente apresentação, como sempre. A gente vem acompanhando o Constantino há muitos anos e ele cada vez se supera mais. Parabéns. Um grande amigo, Maurício. Um prazer te ver aqui. Também, prazer. Obrigado pela aula. Excelente. Excelente. Eu diria, antes de mais nada, foi uma grande aula. Muito obrigado, gente. O excelente evento. Espero estar sempre aí participando com vocês na Bahia. E não esqueçam de comprar o livro do nosso grande amigo Marco Antônio Ribeiro. É um livro de cabeceira. Isso aqui vem antes da transformação digital. Agradeço nosso a todos. Eterno mestre. Eterno mestre, mestre dos mestres. Está nos prestigiando aqui também. E novamente chamá-los amanhã para a palestra, para as duas apresentações da Emerson e do Maca. E eu falei logo no começo, o Maca vai pedir música no Fantástico. É o terceiro ano que ele encerra o nosso ano de atividades aqui na Exposição Bahia. Tá? E não poderia deixar de chamá-los a vir participar da ISA também. É um trabalho voluntário, um trabalho muito gostoso, e peço a todos que se associem à ISA, para nos ajudar com cabeças e mãos. Obrigado a todos. Amanhã, no mesmo horário, conto com todos. Um abração. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.